Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Tá bom. Alô, telespectadores, boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês, né? Esperando que esse verão chegue. Mas tá difícil de chegar, né? Mas tá tudo bem. Eu tenho hoje meu convidado, ele é um jovem e talentoso. Olha, pais maravilhosas. Eu vou apresentar para vocês. É Humberto Temponi Felga. Exatamente. Ele é filho dos meus amigos, Felga de Moraes e Bianca Temponi. Humberto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querido. Um prazer estar aqui com você conversando. Que bom, puxa vida, Humberto. Olha, quando eu vejo você assim, todos esses jovens que eu vejo, que eu conheci nenenzinho, né? No carrinho, hoje estão aqui comigo, conversando, dialogando, que coisa boa. Fantástico. Humberto, você está fazendo um trabalho fantástico agora, não está? Em fotografias. Bem, eu estou começando a engajar alguns projetos, né? Estou com um trabalho que é uma união assim, de tudo que eu já recolhi de referência, de tudo que eu já recolhi de estudo, principalmente um estudo pautado nos livros, autodidata. E estou começando a engajar, como eu disse, alguns projetos, principalmente com personalidades, com profissionais e uma linha de estúdio. Começando a fazer um trabalho. Eu gostei muito daquelas fotos que você fez. Gostou? Gostei muito. Foi um prazer. Isso é uma mostra, né? Que foram muitas fotos que ele fez. Olha aí. Vê se vocês vão aprovar. Deixa eu mostrar a outra. E agora vem essa aqui que eu gostei muito. Espero que vocês tenham aprovado as fotos do trabalho dele. Mas tem muita coisa, ele fez muitas fotos. Ele veio 2 horas sendo fotografada, né? Eu espero que vocês gostem bastante. E depois vem uma novidade aí. Então, essa novidade depois eu falo para vocês, tá bom? Pois é, então vamos falar, Humberto, assim. Vamos continuar falando do seu trabalho, o que você pretende fazer com isso. Então, eu estive em São Paulo, fiquei uma época em São Paulo trabalhando, né, principalmente com a linha de publicidade, com um fotógrafo chamado Pedro Dimitrov, fiquei trabalhando como assistente de fotografia, né. A gente teve contato com grandes marcas, principalmente com uma estrutura muito grande, que é uma coisa que eu realmente quis ter o contato, assim que a questão da pandemia foi se esvaindo e tudo, apesar de ainda ter, obviamente, alguma coisa. Mas assim que eu tomei a vacina, eu fui para São Paulo, já era uma coisa programada minha. Comecei a procurar lá contatos com grandes fotógrafos, com essa linha publicitária, e entrei para um grande estúdio do Pedro Dimitrov. Ficava praticamente trabalhando lá sozinho no estúdio, cuidava do estúdio, né? Cuidava da performance, de tudo que acontecia na logística de estúdio, na logística do fotógrafo, para gerar uma boa imagem, né? E acabei ganhando uma precisão, uma coisa de contato que eu nunca tinha tido, né? A gente fez marcas grandes, fez publicidades para a Amazon, fez publicidades para alguns bancos, Santander, Itaú,
Fizemos propagandas para TIM, fizemos propagandas para Rock in Rio, Vivara, fizemos grandes propagandas. E você levou muito tempo lá em São Paulo? Na verdade, eu fiquei 1 ano em São Paulo, praticamente esse 1 ano trabalhando junto com o Pedro Dimitrov, e aí saí voluntariamente. Entendi que tinha feito a minha passagem lá, o que eu realmente já tinha programado, e voltei para Friburgo para trazer exatamente toda essa fotografia, toda essa estrutura e essa nova cabeça. Aqui, e você, esse trabalho que você está fazendo aqui agora, fotografando as pessoas? Então, estou trazendo esse trabalho de personalidades. Né? Você, uma grande personalidade friburguense, é inegável, né? Um trabalho em preto e branco. E pretendo chamar muita gente para fazer uma exposição, algo que pode virar até uma publicação mesmo, para trazer um pouco da história de Friburgo contada por uma perspectiva diferente, uma coisa de coletânea de pessoas, coletânea de histórias, uma amostra de um pouco que é Friburgo, né? Porque vocês certamente construíram a história dessa cidade. E tem muitos valores que merecem ser fotografados. Com e certeza. Depois uma exposição, né? Certamente, tem muitos valores, muitas pessoas que merecem um destaque, principalmente para uma geração até mais nova como a minha. Exato. Né? Eu tive muito contato assim com muitos nomes, né, de outras gerações, até mesmo pela fala da minha mãe, pela fala do meu pai, sempre tiveram muito presentes. E eu acho que a minha geração, ela não tem tanto contato com essas lendas, se eu puder colocar assim, da cidade como você, como, enfim, outros componentes desse meu trabalho. E tem uma geração muito inteligente, muito criativa, tem sim, e que tem que dar força para eles, né? Certamente. Eles têm que ser reconhecidos. Totalmente. Friburgo tem muitos artistas, assim, em diferentes nichos. Eu consigo visualizar pelo menos uma pessoa em cada nicho, assim, que tem aquela coisa, não que vem do apego técnico, mas sim de uma coisa interior, assim, uma coisa que realmente é natural e obviamente atrelada ao contexto técnico, atrelada à questão educacional, vira um grande profissional. O Friburgo tem muitos jovens com grandes perspectivas e técnicas. Nós temos muitos, na parte cultural, nós temos muitos cantores bons, que não tem chance, né? Artistas plásticos, temos muito. Temos grandes designers, temos grandes artistas no contexto geral. Uma gama de artistas, Friburgo. Muitos artistas. Aqui é realmente, eu até brinco com alguns amigos assim que, por incrível que pareça, Friburgo é uma cidade relativamente pequena, né, comparada a muitas outras cidades, a metrópoles, mas tem um berço assim da arte que eu não sei exatamente de onde vem, mas aqui, não sei, parece ser um lugar que inspira, talvez, de alguma maneira, que as pessoas queiram criar e queiram ter trabalhos. E tivemos uma colonização também muito forte, né? Suíça, alemães. Então isso já vem lá de trás, né? Uma cultura europeia ligada muito à arte, ao ensino. Certamente isso influiu nesses novos artistas e nos artistas de outras gerações que também são muito incríveis. E você sabia, não pode deixar isso morrer não, tem que incentivar mesmo os jovens, não é isso? Certamente, principalmente eu acho com ensino. Né? Eu acho que tudo que a gente ganha, eu até costumo dizer muito que a fotografia ela é um sumo da luz e da referência, né? Porque a luz é uma coisa muito simples, a luz não faz curva, e a referência ela traz exatamente essa miscelânea que cria um trabalho destacado, específico, que tem a ver com aquele artista. Então acho que o ensino obviamente está muito atrelado não só da fotografia, mas da arte em geral. E você vem filho de um grande artista, né, que é o Felga, pois. Certamente. Ele é impressionante, né? O meu pai é uma pessoa que realmente, assim, ele vive pela arte, né? Ele já teve várias performances, assim, em diferentes momentos, dentro e fora do Brasil. Mas eu vejo ele como um apaixonado realmente pelo trabalho dele. É uma pessoa muito responsável com a obra dele, né? Ele faz o que ele acha que é o correto e não se importa exatamente pelo que vem externo, assim, quando se trata da arte dele. Ele não quer saber de preço de nada, né? Ele
E quantas vezes que ele falou que ele mesmo paga do bolso dele? Certamente, ele tira muita coisa do bolso e assim, não só pela própria questão de tirar do bolso assim, mas é um artista que prefere, ou pelo menos já preferiu muito, presentear ao vender. Eu não sei exatamente qual a relação que ele criou com a arte assim em si, mas ele, enfim, tá muito ligado a esse amor assim pela composição, pela obra mesmo. Mas ele é muito bom, entendeu? Eu acho que, não sei, acho que já nasce com aquilo, já vem no sangue, né? Aquela coisa de fazer, olha que ele está fazendo um trabalho, daqui a pouco ele larga, vai fazer o outro. Não, larga, ele termina, que ele já começa o outro. Exatamente. Quantas coisas que ele fez aí, né? Desde, se eu não me engano, meu pai, posso estar errando um pouco a questão da data, mas se eu não me engano, com 12 anos ele fez a primeira decoração de carnaval dele, do country, bem novinho, assim, então realmente, desde pequeno ele já indicava para uma direção que era a direção artística. E inclusive, uma coisa que eu até lembro assim, eu acho interessante, né? Ele sempre disse que eu ia ser artista, né? Minha mãe sempre me disse, minha mãe sempre tendeu um pouco assim para a área bem acadêmica, até porque ela é da área acadêmica, né? Tá ligada às universidades, enfim, a questão de gestão. Meu pai sempre disse, ó, seu filho vai acabar virando artista. E eu nem tinha muito essa propensão, assim, eu nem tinha essa visão de virar um artista, mas acabei virando um profissional que oscila entre os deveres profissionais e a questão da própria arte, de querer trazer uma composição, uma imagem, uma referência, uma ideia diferente para o teor profissional. Aqui, você é dedicado assim ao seu trabalho? Você quer fazer uma coisa, você vai até tardão fazendo? Você quer ver o resultado? Com certeza. Eu considero a minha cabeça um pouco confusa algumas vezes, mas eu acho que até pelas variantes, assim, são muitas ideias e tudo, mas quando eu consigo encontrar aquela fórmula, não como uma coisa engessada, mas consigo encontrar algo que me agrade, baseado em tudo, em termos de composição, em termos de técnica, eu consigo levar isso até o final, consigo realmente me engajar com a minha proposta. Sim. E como surgiu essa sua ideia de fazer essas fotos das pessoas tradicionais da cidade? Até é uma pergunta interessante, assim, porque eu costumo dizer que trabalhar como fotógrafo é a minha desculpa para fotografar. Eu gosto muito de fotografar as pessoas, né? Todos os tipos de pessoas, todos os ambientes, né? Assim, faz parte dos meus hobbies, inclusive, né? Eu sou uma pessoa que fotografa profissionalmente, é a minha profissão, e também sou uma pessoa que fotografa fora do âmbito profissional. Eu sou realmente um aficionado. Então, trazer essa questão dos profissionais foi mais um dos projetos que eu quero desenvolver. E eu acho que, como eu sou uma pessoa friburguense, eu cresci aqui sempre escutando muito das histórias das pessoas, esses nomes, como o seu, como de muitos outros, né? Eu decidi que eu deveria fotografar as pessoas pelo registro. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade da obra de perceber o que a gente gosta de fazer, e o que eu gosto de fazer é fotografar. Então, agora eu tô indo para a linha das personalidades, mas também quero entrar na linha dos trabalhadores, dos profissionais de áreas mais, como que eu posso dizer, rurais, de trabalhadores de indústrias, desse tipo de coisa, que eu acho que é muito interessante para trazer. Principalmente quem tem uma história, né? Que todos nós temos uma história, né? Todos nós temos histórias, e a maioria ofícios. Então eu acho que trazer à tona as histórias é uma maneira de destacar a pessoa, não só as pessoas conhecidas como você, mas também pessoas que têm a sua história, né? Tem sim uma trajetória, tem algo a dizer, e pode dizer por meio da fotografia, dos pequenos enredos, enfim, podem ser retratadas e merecem ser retratadas. E né? que ninguém às vezes sabe, né? Às vezes tem pessoas que têm uma história tão bonita, e ninguém sabe, ninguém comenta nem nada, né? Com certeza. Eu acho que às vezes se perde um pouco
durante o passar das gerações, né, essa fala que todos nós temos. Eu tive até um contato em Búzios, assim, eu estava num pier, estava eu e minha namorada, estava num pier, e eu comecei a fotografar os pescadores, que é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer. Eu acho que é um ambiente muito dinâmico, todo tempo está mudando, é um ambiente de fala, é um ambiente que me instiga realmente a querer retratar. E conversa vai, conversa vem, eu acabei sabendo da história de um pescador, que era um pescador lendário de Búzios, que inclusive está com 96 anos, se eu não me engano, ou 93, não, acho que 93 anos. É mesmo? Se chama Chico de Vigário. E uma pessoa que tem uma história incrível, uma pessoa que eu fiquei conversando praticamente por 1 hora ali, e me trouxe muitas informações, muitas frases, assim, chave, que acabam influindo na vida inteira da pessoa, né? Eu acho que a gente tem que escutar muito dos outros, independente de quem seja, porque acho que a vida se compõe dessas pequenas experiências, desses pequenos contatos que a gente tem. A gente sempre pega uma coisa ou outra, né? E cada um diverge de uma maneira, né? E você vê quantas pessoas têm histórias lindas, pessoas que começaram lá de baixo, de repente começa a crescer e crescer. É uma grande pessoa, né? Pessoas que têm uma história, têm um passado, né? Eu acho que a vida molda muito, assim, da nossa sabedoria, e poder ter contato com outras vidas traz um pouquinho disso, né? Tudo que a gente desenvolve em termos de fala, em termos de realmente querer conhecer sobre a pessoa, vai trazendo pra gente uma nova perspectiva e muda todo esse aleatório que são as opções da vida, né? A gente pega de um aquelas ponto histórias que vocês não conhecem, né? As pessoas da minha época, ou até mais velho, ou mais novo, que vocês não conhecem, né? Exatamente. Que a era hoje é outra, né? Totalmente diferente. Né? Tem outras questões de prioridades, outras logísticas mesmo de vida, e eu me interesso muito por tudo. Porque quando a gente conversa com uma pessoa assim, idosa, essas pessoas que foram criadas assim mais na roça, quanta história diferente que eles têm, né? Muito. Quanta coisa que a gente desconhece. E o que eu estou buscando é exatamente isso, é conhecer mais das pessoas, ter mais contato com as pessoas. Às vezes você tem contato com uma pessoa e descobre sobre outra, que fala sobre outra, e quando você vê, você tem praticamente quase uma totalidade assim, de conhecimento sobre todas as questões pessoais, as questões profissionais. Você sempre pega uma coisinha que vai levar para a vida. É que dá para fazer um livro. Certamente, dá para fazer um livro. De cada um. Porque cada um que você conversa tem uma história diferente, né? Tem, e aquilo influi diretamente no que você pensa, né? É impressionante isso, cada um tem sua história, é tantas coisas assim diferentes, e principalmente assim de cidade para cidade, não é isso? Com certeza. É totalmente diferente. Uma composição diferente. Né? Assim, por exemplo, o pessoal do interior é muito diferente. É muito diferente. Eu fui para São Paulo, eu conheci uma galera totalmente diferente. Eu fui para o Rio, dá para perceber. Tem sempre um contraste muito grande, muito, né? Muito, e é muito interessante. Você falou certo. No próprio município da gente, em cada bairro, cada distrito, é diferente. Sim, é uma questão da cultura, né? Exato. É totalmente diferente, tudo por tudo. Sim. Os horários, a maneira de se alimentar, é tudo totalmente. Se você for mesmo do interior. Eu gosto muito de ver isso. Eu acho que, assim, como na própria fotografia, essa composição feita em signos, né, em pequenas particularidades, né, aquilo influi diretamente no físico, o meio que a gente está incluído, né? Eu acho que o que a fotografia traz muito é que a gente consegue ver, às vezes, através de um olhar, através de uma composição de roupa, né, o que aquela pessoa... como que aquela pessoa lida com ela, como que aquela pessoa lida com as coisas, como que aquela pessoa se desenvolveu nos mais diversos meios, nos mais diversos tipos de representação própria. Você, por exemplo, você é um jovem, assim, agora você tem paciência de conversar com essas pessoas mais idosas, né? Você tem, né? Eu tenho paciência, eu diria que eu sou um bom ouvinte, assim, eu gosto muito quando a pessoa, desenvolvo com a pessoa vai falando, eu gosto muito de ouvir, assim, eu tenho essa atenção, né, que está muito
linkada com a própria composição, né? Como eu tenho esse interesse muitas vezes visual, né? Às vezes eu tô conversando, eu falo, posso tirar uma foto sua e tudo, mas eu vou percebendo por onde que eu devo caminhar. Às vezes a gente tem que fazer um estudo para a gente fotografar um objetivo, um sujeito, e eu acho que você escutar é o melhor estudo possível, porque a pessoa vai desenvolvendo exatamente como ela quer, sobre o que ela quer, e você consegue captar os interesses, consegue captar as peculiaridades, as particularidades da fala da pessoa, de tudo. Porque houve uma mudança muito grande, é lógico, tudo progrediu hoje então com a internet, né? Então hoje as coisas mudaram muito, né? Com certeza. Antigamente, você tinha uma pessoa fora do país, no exterior, você levava um mês, quase 2, para receber uma notícia. Hoje você acabou, no mesmo instante você já está falando com a pessoa, já está vendo, né? Chega a ser assustador, né? Exato. Pensar nesse gap que aconteceu de pouco tempo para cá, né? Mesmo eu, quando nasci, assim, eu acho que eu fui uma das últimas gerações assim que começou a ter o acesso a celular dessa forma, mas agora a galera já está tem muito acesso, eu diria. Eu não diria que está mais antenada, mas eu acho que tem muita possibilidade de acesso à informação. Ah, sim, muito mais. Pode... A gente levava, o mais rápido que chegava era um telegrama, e quando chegava a gente já se assustava, que era alguém que morreu da família. Juro, era assim. Não, você não recebia um telegrama, sabe como é que vai? Não. Mas era um evento, eu diria, né? Eu acho que a fala, ela era mais um evento, assim, de você encontrar uma pessoa, às vezes, só quando você vai à rua, de você encontrar uma pessoa só quando ela te liga. Hoje em dia as coisas estão muito fáceis e, às vezes, acaba perdendo um pouco dessa importância que tinha anteriormente, né? Porque hoje você fala mais só digitando. As pessoas não têm mais nem coragem de pegar o telefone e conversar. Eu sou muito de conversar. Somente por telefone. Eu não gosto de digitar ali, você não sabe, não sei, eu não gosto. Você não consegue entender o teor da fala, você não consegue entender como que a pessoa está reagindo, né? Eu acho que a fala realmente, a questão do olhar, a questão do tom é muito importante. Principalmente com conversar com pessoas que eu não conheço pela internet, eu não gosto, eu não faço. Eu não gosto. Não cria uma relação um pouco mais profunda, eu acho, né? E de repente você não sabe nem com quem você está falando, né? Ainda corre esse risco, né? No olhar a gente já consegue perceber muito Exato, eu não gosto, não me acostumei com isso, não. Para mim, eu falo necessário, não sou aquela apaixonada pela internet, ficar ali no celular falando. Então você está certíssima. Não sou mesmo, não consegui me apaixonar por isso. Ótimo. Eu sou uma pessoa que assim, eu tento me distanciar o máximo possível da rede social, o máximo possível do celular, porque é realmente viciante, né? Você tem ali uma entrega muito rápida das coisas, e eu sou uma pessoa muito conservadora, assim. Eu vou dizer, pessoalmente eu tenho muitas questões conservadoras e no trabalho eu também sou uma pessoa conservadora, então às vezes eu vejo que a internet ela traz rapidez, ela traz muitas vantagens, mas ao mesmo tempo ela traz desvantagens, porque a gente se pauta em outras coisas e dá voz às vezes a algumas falas que não são as falas, como que eu diria, mais precisas, mais primárias, mais importantes, né? Eu acho que tem que ter muita atenção hoje em dia para a gente realmente dar atenção ao que deve ter atenção, às pessoas que realmente são referências, para não criar esses mitos que são, às vezes, punitivos, eu diria. E de repente é prejudicial a gente mesmo, né? Muito esses prejudicial. golpes que a gente está vendo pela internet, eu digo, não, estou fora. Deve falar com alguém, falo por telefone, pronto, de preferência, lógico, as pessoas conhecidas, não é isso? Agora, eu acho você muito adulto pela sua idade. Muita gente me fala isso. Eu acho que vem muito de uma criação assim da minha mãe, de sempre ter me incentivado a muitas coisas ligadas ao conhecimento, ligado a uma tranquilidade assim, de pensamento. Então eu tento ser o mais preciso possível na minha fala, até mesmo porque eu acho que a gente tem responsabilidade sobre tudo que a gente fala, então a gente tem que ter muita atenção. Você é muito centrado, eu tenho observado, o pouco que
porque eu lido com você, né? Segunda vez que nós estamos, né? Segunda vez presencialmente. Mas lá na sua casa, no seu estúdio, foi o suficiente. Foram quase mais de 2 horas, né? Foram mais de 2 horas de sessão, sim. Então a gente sente logo na primeira vez que a gente conversa com a pessoa, né? Eu acho que eu vejo a importância, porque hoje em dia a gente vê, como eu disse, uma facilidade de acesso, não pela própria facilidade, eu acho que a facilidade é incrível, né, em todo tipo de informação, mas eu acho que as pessoas estão menos centradas, como eu disse, no que realmente importa, né? Você vê um número de jovens assim que se pauta em algo, mas não tem, eu diria, as referências. Também é difícil falar referências corretas, né? Mas eu acho que hoje em dia o acesso a essas referências de internet ela acaba prejudicando muito. E eu busco exatamente essas referências mais antigas, que tinham muita tranquilidade em compor, que tinham muita responsabilidade. E acho que eu trouxe um pouco para mim essa calma de querer fazer algo com uma personalidade, ou querer trazer algo com um profissionalismo, com uma tranquilidade que eu acho que é o suficiente para gerar um bom trabalho. Eu acho que o jovem hoje está muito sem limite, não é? Acho que eles estão muito sem limite, estão fazendo o que querem, pronto. Eu acho que o jovem ele está sem limites no que lhe convém, e acho que está limitando muito o que não lhe convém muitas vezes. Né? A gente vê até... Tem muitos fotógrafos que falam muito sobre o politicamente correto, às vezes, né? E eu acho que a gente tem que saber dividir as coisas antes de se precipitar. Né? Tem até uma frase... uma frase que eu gosto bastante, assim, ela tem um sentido, mas eu já vou explicar que não é exatamente isso, né? De um fotógrafo chamado Helmut Newton, é um dos meus fotógrafos favoritos, se não o meu fotógrafo favorito, e ele fala que todo fotógrafo é perdão pelo termo, mas é um voyeur, obviamente desatrelado da questão patológica, da questão que é comumente atribuída, mas eu acho que a gente tem que saber dividir as coisas, sabe? Ver que as percepções, elas às vezes não são exatamente o que soam, sabe? A gente tem particularidades. Então, por exemplo, se eu trabalho às vezes, eu já trabalhei muito, por exemplo, com nudez, né? E aí você traz essa questão da nudez, ela vira um tabu instantaneamente, né? Principalmente por um homem trabalhando com nudez, trabalha muito com feminino e tudo. E às vezes eu acho que é questão de você conhecer a pessoa, né? E por que eu trouxe a frase do Helmut Newton, né? Eu acho que a gente consegue ver as coisas de maneiras diferentes. Eu não sou uma pessoa que vê as coisas com tabu. Às vezes eu até me prejudico um pouco com isso. Né? Trago uma coisa meio inocente, assim, que vem até um pouco do meu pai. Mas é uma questão de admiração, né? O fotógrafo, por exemplo, é uma pessoa que admira as coisas de fora. Né? Ele tem prazer em olhar as coisas. Por isso a pontuação do Helmut, né? E não está atrelada diretamente ao tabu, mas está atrelada diretamente a uma coisa pessoal, uma coisa de gosto pessoal e tudo. Então as pessoas têm que saber dividir exatamente, eu acho que é uma coisa que o jovem peca hoje em dia, de não generalizar as coisas, sabe? E já ficar com o dedo num gatilho imaginário, né? Lutar contra os moinhos, eu diria. Acho que a gente tem que ter muita tranquilidade para conseguir perceber as individualidades, porque senão a gente acaba punindo, né? O justo pelo pecador, sabe? Então a gente tem que dividir muito bem essas coisas. É como se fosse seu pai. Seu pai é aquele artista, né? Aquele artista, ele é sonhador, né? Já sua mãe não, sua mãe tem uma personalidade bem forte. Minha mãe é muito cartesiana, é muito organizada, é muito firme. Inteligente, né? O meu pai já é o que eu digo assim, às vezes eu queria herdar um pouco mais da minha mãe, às vezes eu herdo um pouco do meu pai, assim, é um misto de características muito grande. Exato. Ao mesmo tempo que eu quero empreender muito num projeto, às vezes eu tenho essa cabeça um pouco, não querendo generalizar, né, mas um pouco artística, eu me perco um pouco, mas até mesmo pela tempestade de ideias que surgem. Então assim, eu sou um misto dessas características, um pouquinho do cartesianismo da minha mãe, que é um cartesianismo assim, quase de um engenheiro,
né, de uma pessoa realmente pautada no organizacional e uma cabeça também que oscila pro artista. Então, acho que foi um mix interessante. Vamos ver o que vai dar. Você é muito jovem ainda, né? Ainda tem muita estrada pela frente. Se Deus quiser. Olha, eu já vim me avisar que o nosso horário já terminou. Viu? Falei muito, né? Meia hora, não, mas assim que é bom. Já que não falar, eu fico perdida. Ah, fantástico. Foi um prazer. Se você quiser deixar algum recado, você pode, mano. Se algum recado dá, pode dar. Bem, eu acho que um recado que eu posso trazer é pra galera da minha idade, não sei exatamente quem vai assistir isso, mas eu acho que talvez para as pessoas que não são da minha idade também, mas para incentivar o estudo, incentivar as características individuais da pessoa, porque eu acho que a gente tem muitos grandes artistas, muitas grandes personalidades, né, pessoas que vão se formando, então tanto para o jovem prestar atenção realmente na sua obra, quanto para o pai, para o avô, para uma pessoa que tem mais idade, para incentivar realmente aquelas pequenas características. É assim que a gente traz um profissional diferente no mercado, né? E que deixa uma história, né? E que deixa uma história, deixa uma obra realmente. Exato, exatamente. Olha, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Você ter vindo e agradecer pelas fotos que adorei, entendeu? Espero mais ainda. E aquilo que eu te falei, se Deus quiser, vai acontecer, né? Certamente, há de querer. Mas aí eu vou falar com a Caterine e ela fazer contato com você. Tá bom? Um prazer. Olha, um beijo para você, muito obrigada, tá? Queridos ouvintes e telespectadores, né? Um beijo muito grande. Tchau, fiquem com Deus. Eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.